Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias deste sabadão, dia 3 de setembro de 2022. Já estamos no mês de setembro. Olha só, nação, nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre a campanha do Flamengo na Libertadores da América, quero passar a provável escalação para o jogo de amanhã contra o Ceará, jogo importantíssimo, jogo em casa. Finalmente vamos jogar em casa novamente, né? Buscando o Palmeiras, para que o Palmeiras não se distancie. É claro que eu vou secar o Palmeiras hoje contra o Bragantino. É claro que eu vou torcer demais pro Bragantino vencer o Palmeiras. Se eu torcer pro Fluminense vencer o Palmeiras, não vou torcer pro Bragantino. É claro que eu vou torcer pro Bragantino hoje. E se Deus quiser, amanhã, no Mengão Queridão, às 11 horas da manhã, já vai entrar em campo, sabendo que pode diminuir ainda mais a diferença de 7 para 4 pontos. Tudo vai dar certo pro Mengão Queridão também no Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu tenho que pedir para você o seu like e a sua inscrição. Gente, na boa mesmo, se não fosse preciso, eu não pediria. Se não fosse um caso de extrema necessidade, eu não ficaria pedindo a sua inscrição aqui no canal, mas precisamos, para o canal continuar sobrevivendo, para a gente continuar vindo trazer informações do Flamengo para vocês, eu preciso que você se inscreva, que você clique nesse botãozão vermelho aí, escrito inscreva-se, e dê essa moral pra gente. E você que já é inscrito, lembra aquele seu amigo do Fla Nação VP de se inscrever aqui, lembra o amigo da sua rua, da sua cidade, do seu bairro, do seu colega de trabalho, a galera da pelada, chama todo mundo para se inscrever aqui, compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. É coisa muito simples, mas que ajuda a gente pra caraca. Lembrando sempre que não custa nada pra você se inscrever e nem pra você nos recomendar, tá bom? Bom, vamos lá. Eu ainda quero falar do Neymar. Pra quem não gosta de sensacionalismo, até que eu vou falar muito do caso Neymar, né? Mas eu vou explicar pra vocês. Ontem eu falei sobre as declarações do Marcos Braz num podcast sobre a possibilidade ou não de contratar o Neymar, né? E vocês entenderam certo, eu sou totalmente cético à chegada do Neymar depois da Copa do Mundo, o que não quer dizer que não possa acontecer. É uma série de fatores que tem que acontecer para o Neymar poder sair da França e vir para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para poder jogar no Mengão Queridão. São tantas coisas que precisam acontecer que realmente eu sou muito cético. Mas não quer dizer que porque eu sou cético que não possa acontecer. Agora, porque eu voltei a tocar nesse assunto novamente com vocês? Porque eu sempre leio os comentários. Pode ser que eu não consiga responder, não dá tempo, mas eu leio todos, gente. E nos comentários, eu tava lendo assim algumas pessoas falando o seguinte: pô, Fabrício, por que é difícil trazer o Neymar? Se o Flamengo trouxe o Romário, trouxe o Adriano Imperador, trouxe o Ronaldinho Gaúcho. Bom, é por causa disso que eu tô voltando no assunto Neymar novamente. Trazer o Romário, trazer o Adriano, trazer o Ronaldinho Gaúcho foi bem diferente de montar uma operação para trazer o Neymar. Vou explicar. O Romário queria vir para o Brasil de qualquer jeito e o Flamengo tinha um presidente que estava disposto a qualquer coisa também para trazê-lo. Não havia um pingo de responsabilidade financeira no Flamengo naquela época. Se houvesse, o Romário jamais teria vindo. Foi muito boa a passagem do Romário pelo Flamengo. Em número de gols, então, ele ainda tá lá no top dos caras que mais marcaram gols pelo Mengão Queridão, mas financeiramente foi um desastre. Só a administração Eduardo Bandeira de Melo que conseguiu quitar a dívida com o Romário. E, gente, tô falando de 1995 e o quitar da dívida foi acontecer somente em 2016, hein? Ou seja, foi uma coisa que não era para ter sido feita, não nos moldes como fez. Mas naquela época tudo valia. Traz que a gente vê como é que paga. Então foi assim que o Romário veio. Já o Adriano Imperador, não. Aí foi uma outra situação. O Adriano deixou o clube porque quis, ia ficar parado e de repente pintou no Mengão, sem custo nenhum para o Flamengo. O mesmo aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho, que estava saindo do Milan, houve uma negociação com o Grêmio, com o Flamengo, mas veio a custos bem em conta para o Flamengo, se a gente levar em consideração
o que foi gasto entre Flamengo e Milan, tá? Depois os salários do Ronaldo eram tão grandes que o Flamengo não conseguia pagar direito. Aí teve aquele episódio do irmão do Ronaldo indo numa loja do Flamengo, pegando um montão de blusa, um montão de coisa, porque o Flamengo não pagava o salário do Ronaldo. Mais um episódio que não era para ter acontecido, porque foi mal feito o contrato entre Flamengo e Ronaldo. Mas enfim, hoje, uma contratação do nível do Neymar envolve uma série de outras coisas. Se a gente comparar o Neymar com o Romário de 95, o Neymar hoje ganha muito, mas muito mais dinheiro do que o Romário ganha. Tem que lembrar que hoje existe até pagamento por postagens em redes sociais. E o Neymar tem um peso quando ele veste a camisa do PSG, porque está na Europa. Tem uma série de produtos que é interessante ganhar visibilidade, porque são produtos europeus, e ele posta e ganha por isso lá na Europa. Quando ele vem para o Brasil, ele perde muito desse patrocínio, desse valor de postagem, ele perde muito dinheiro nas redes sociais, naquilo que lhe é pago para trabalhar nas redes sociais. Enfim, um jogador de futebol hoje, ele tem toda uma mega estrutura que dificulta muito mais a vinda dele para um clube brasileiro do que na época do Romário, até mesmo na época do Adriano e do Ronaldinho Gaúcho. Então é por isso que eu sou bem cético. O fato do Flamengo ter contratado esses 3 jogadores no passado, que foram gigantescas contratações, não quer dizer que seria fácil a vinda do Neymar para cá depois da Copa do Mundo. Para ser bem sincero, eu gostaria de ver o Neymar vestindo a camisa do Flamengo. Se jogadores como Arturo Vidal, Oscar, Cebolinha sobram aqui no Brasil, imagina o cara com um talento igual ao do Neymar. O Neymar é muitas coisas, menos ruim de bola. Se tem uma coisa que ele sabe fazer mesmo é jogar futebol. Ele pode ser marrento, pode ser birrento, pode ser mimado, pode ser um montão de coisa, mas bola ele tem e muito. E aqui no Brasil, mas sobraria, nadaria de braçada. Só que as declarações do próprio Neymar também vão de encontro a ele vir para o Brasil depois da Copa de 2014, de 2022, né? Ele diz que quer jogar menos e vindo para o Brasil ele vai jogar mais. Então eu só queria esclarecer esse ponto de vista aí que o Romário veio, que o Ronaldinho veio, que o Adriano veio com a questão do Neymar. São outros tempos, coisas totalmente distintas e diferentes. Mas eu queria que você opinasse aqui se agora a gente está na mesma sintonia ou se você ainda acredita que seria fácil a vinda do Neymar para o Mengão Queridão. Coloca aqui nos comentários, eu leio todos, eu não consigo responder, mas eu leio todos, valeu? Bom, agora vamos falar do Flamengo de hoje? Então roda a vinheta, produça. Nação, o Flamengo tá fazendo uma Libertadores da América impecável. Outro dia, numa live, alguém me perguntou assim: Fabrício, essa já é a melhor campanha do Flamengo na Libertadores da América? No momento ali, pego de bate-pronto, de surpresa, sem ter avaliado todos os números, eu disse assim, ó, se não for a melhor, é uma das melhores campanhas do Flamengo na Libertadores da América. Bom, e aí o que eu fiz? Juntei os números para a gente poder dar uma olhada, para a gente poder ver quais são os números verdadeiros do Flamengo nessa temporada na Libertadores da América. Espia só, pessoal. Eu fiz um comparativo com 2019, 2020 e 2021, as 3 últimas Libertadores que a gente disputou, para a gente poder ter um comparativo, se realmente os números foram os números surpreendentemente melhores do que os antecessores, tá bom? Em 2019, nós tivemos 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Em 2020, nós tivemos 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em 2021 foram 9 vitórias, 4 empates e nós não perdemos. Pô, Fabrício, se a gente não perdeu, como é que a gente não ganhou a Libertadores? É porque se conta a derrota nos 90 minutos. A gente perdeu a final para o Palmeiras na prorrogação. Então o Flamengo entrou e saiu sem ser derrotado. Já em 2022, a gente tem 10 vitórias, 1 empate e ainda não perdemos. Espia só, nação. São 8 vitórias em 2019 sob o comando do Jorge Jesus.
5 em 2020 sobre o comando do Rogério Ceni, 9 em 2021 sobre o comando de Ceni e de Renato Gaúcho e 10 em 2022 sobre a tutela do Paulo Souza e do Dorival Júnior. E aí a gente tem que fazer justiça ao Paulo Souza. Se tem uma coisa que ele fez bem feito, foi a Libertadores da América. Ele simplesmente fez uma fase de grupos muito boa com o Flamengo na Libertadores da América, entregou o Flamengo sem derrotas, entregou o Flamengo muito bem na Libertadores. O Dorival Júnior pegou, mudou o time totalmente, melhorou o time totalmente, mas o Paulo Souza na Libertadores, ainda que a performance não fosse a performance que a gente queria, os resultados vieram. Bom, comparando o número de gols realizados, que também faz parte, para a gente ter uma ideia se é uma campanha boa ou não. As fases de grupo, mata-mata e o total. 2019, nós fizemos 11 gols na fase de grupos e sofremos 5. Fizemos 13 gols na fase de mata-mata e sofremos 5. Um total de 24 gols marcados em 13 jogos e 10 gols sofridos. Em 2020, na fase de grupos, nós fizemos 14 gols e sofremos 8. No mata-mata, nós fizemos 2 gols e sofremos 2 gols. Total, 16 gols marcados, 10 gols sofridos. Em 2021, foram 14 gols marcados na fase de grupos, 9 gols sofridos. No mata-mata, 19 gols marcados, 5 sofridos. Total, 33 gols marcados, 14 sofridos. Em 2022, 15 gols marcados na fase de grupos, 6 gols sofridos. No mata-mata, 15 gols marcados, 1 gol sofrido. Total, 30 gols marcados e 7 sofridos. A campanha de 2022 é a melhor campanha do Mengão Queridão. É até melhor do que a campanha do Jorge Jesus. O Jorge Jesus finalizou a Libertadores com 24 gols. Nós estamos no jogo 1 da semifinal com 30 gols. Vale lembrar, pessoal, que em 2021 nós marcamos 33 gols no total, somando a Libertadores toda, do início até o final. Até a fase em que o Flamengo se encontrava, o primeiro jogo da semifinal, o Flamengo em 2021 tinha os mesmos 30 gols que nós temos agora. Então vale lembrar que os 30 gols de 2022 não são inferiores aos 33 de 2021. É que em 21 a gente contabilizou os gols até a final. Em 2022 ainda não teve jeito de contabilizar até a final, porque nós estamos no primeiro jogo da semifinal. Beleza? Então, sim, respondendo a pergunta de vários usuários aqui, de vários seguidores aqui do nosso canal, sim, nós estamos na melhor campanha do Flamengo numa Libertadores da América. Aí a pergunta que fica é: já dá para considerar o Dorival Júnior melhor do que o Jorge Jesus? Coloca aqui nos comentários. Eu vou responder a minha opinião. Não dá. O que falta para o Dorival Júnior poder ser comparado ao Jorge Jesus? Se a gente for falar friamente, falta o Dorival ganhar títulos. Ele precisa ganhar títulos. Se ele ganha a Copa do Brasil e ganha a Libertadores, já dá para começar uma comparação sobre quem foi ou quem é o melhor técnico da história do Flamengo. Pô, Fabrício, mas o Jorge Jesus já passou... Gente, não tem isso não. Quando o Mister estava aqui, o Jorge Jesus estava aqui, houve a comparação dele com o Cláudio Coutinho, com o Carlinhos Violino. Então, comparações são naturais. Se a gente não compara, a gente não tem uma referência. A gente fica sem saber no ranking quem foi o melhor, quem não foi. Então é natural comparar o Dorival Júnior. Eu acho que tem uns poréns. Primeiro, ainda está cedo para comparar o Dorival Jesus, o Dorival Júnior com o Jorge Jesus. Juntei os dois aí. Porque o Dorival ainda não chegou no final da temporada. Tem que esperar ele chegar no final da temporada para a gente ver quais serão os resultados e os títulos que ele vai ganhar. Segundo, se a gente levar em consideração as equipes, a equipe do Jorge Jesus era bem mais enxuta em número de jogadores e em qualidade de jogadores do que a equipe que o Dorival Júnior tem. O Jorge Jesus jamais conseguiria montar
duas equipes, nem se ele quisesse. O Jorge Jesus usou a equipe principal do Flamengo, aqueles chamados titulares mesmo, apenas 8 vezes, mas mesclou demais a equipe, mas mesclava com 2, 3 jogadores, jamais com 11 jogadores, com 10 jogadores, com 8 jogadores, como é possível o Dorival fazer hoje. Então, a equipe que o Dorival tem na mão é uma equipe que já aprendeu muito com o Jorge Jesus, que está muito acostumada a ganhar, que já está cascuda. Quando o Jorge Jesus chegou, era uma equipe que não tinha ganhado nada ainda, jogadores muito jovens, né? O Gabigol hoje fez 26 anos, nessa semana que passou agora. Quando chegou ao Flamengo, estava com 23, então era muito jovem, não tinha ganhado nada na carreira, tinha uma desconfiança danada em cima dele. Ele e outros jogadores precisavam provar o valor. Hoje eles sabem o valor deles, então isso dá uma segurança maior para poder chegar lá na frente, poder disputar títulos, saber que pode, por exemplo, ir à caça do Palmeiras. Há toda a experiência adquirida dos últimos 3 anos utilizada a favor do Dorival Júnior também. O que não desqualifica o Dorival, que me convenceu enquanto treinador. Eu não confiava no Dorival Júnior. Hoje eu já confio no Dorival enquanto treinador. Só falta isso daqui para eu poder ser 100% um apoiador do trabalho do Dorival, que é ele pegar um trabalho longo no Flamengo. Assim que ele pegar uma temporada inteira, eu vou saber se o Dorival é esse treinador todo que tá passando o que é, ou se é um treinador de tiro curto. O único trabalho relevante que o Dorival fez, grande, foi os 70 jogos no Santos, eu não me canso de falar aqui. E os outros trabalhos todos, bons trabalhos dele, foram pequenos, foram curtinhos, 4, 5, 6 meses. Eu queria ver ele num projeto maior para ver se ele realmente é esse treinador que eu acho que ele acabou se tornando. Agora, o Dorival Júnior tem uma dor de cabeça gigante para amanhã. Ele precisa montar o time que vai enfrentar o Ceará, pensando no time que vai enfrentar o Vélez Sarsfield. O Arrascaeta vai ser avaliado hoje no CT do Ninho do Urubu para saber se ele vai ficar no banco de reservas ou se ele nem vai. A princípio, a informação que eu tenho é que ele nem vai para o jogo de amanhã. Mas no treino de hoje, alguma coisa pode mudar. Mas a informação que eu tenho é que ele nem vai, tá? Além disso, tem que saber como é que ele vai montar a equipe principal. Não tem X9 aqui no canal, eu sempre falei isso para vocês, nunca houve X9 aqui no canal. O que a gente faz é um estudo em cima do que o Dorival já fez, do que o Dorival tá fazendo e do que ele tem possibilidade para amanhã. Devido às declarações do Marcos Braz, de que vai correr atrás do Campeonato Brasileiro, que chegou a hora de correr atrás do Campeonato Brasileiro, em cima de algumas coisas que a gente leu, que a gente conversou de bastidores, a provável escalação do Flamengo tem muitas chances de ser essa que tá aqui na telinha, tá? Com o Mateuzinho na lateral direita, o Davi Luiz e o Léo Pereira formando dupla de zaga, com o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro fazendo o triângulo do nosso meio de campo, com Everton, Cebolinha, Marinho e o Gabi fazendo o triângulo ofensivo do Flamengo. Então essa é uma provável escalação do Flamengo. Há uma pequena dúvida com relação aos zagueiros, porque como a dupla de zaga que vai atuar contra o Vélez não atuou na última quarta-feira, o Dorival Júnior pode utilizar o Fabrício Bruno no lugar do Davi Luiz em algum momento do jogo para dar um pouquinho de ritmo de jogo para eles, porque eles vão jogar contra o Vélez vindo de 2 jogos de inatividade se eles não forem utilizados hoje. Então essa é a pequena dúvida que tem com relação ao Dorival Júnior, em que momento ele vai usar o Fabrício Bruno, em que momento ele vai tirar o Davi Luiz para colocar no Fabrício Bruno, mas teoricamente essa é a escalação do Flamengo para amanhã. Vocês mudariam alguma coisa? Tirariam alguém para poupar? Colocariam alguém que pode vir para poder compor? Vocês viram aí que nós não temos o Diego Ribas, nós não temos o Vitor Hugo, nós não temos o Arthur Vidal, que eram 3 jogadores que vinham compondo o meio de campo do Flamengo. Isso muito porque o Braz
deu a tal declaração de que quer correr atrás do Campeonato Brasileiro. Então, o Thiago Maia, que não joga contra o Vélez porque está pendurado, vem titular. O João Gomes é um garoto, tem pulmão para jogar domingo de manhã e na quarta-feira. Pode ser utilizado. O Everton Ribeiro também, na falta do Arrascaeta ali. Enfim, como vocês montariam a equipe do Mengão Queridão para este domingo, jogo contra o Ceará? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá? Nação, por enquanto é isso. Já vou preparar o meu secador para poder secar a equipe do Palmeiras às 19 horas, torcendo para o Bragantino conseguir tirar os 3 pontos dele. Hoje é Bragantino na cabeça. Tô certo ou tô errado, nação? Coloca aí nos comentários, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tamo juntos, fiquem com Deus, saudações rubro-negras!